João capítulo 8, verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Podem sentar, irmãos. Dizem os físicos que a luz é um grande mistério. Até falar sobre luz aqui é até complicado, porque eu não, nesse aspecto, eu não teria condição de falar quase nada. Mas há certas coisas muito interessantes que nós sabemos, não é? Todos nós sabemos que mesmo a vida biológica, essa vida física que nós vivemos aqui, que nós temos, ela depende de luz. Depende de luz. Há uma série de coisas que dependem diretamente da luz. E uma das coisas fundamentais na luz é o processo da visão, do ver. Todo esse processo de ver está ligado à luz diretamente. Não adianta você ter os olhos perfeitos, normais, do ponto de vista anatômico, do ponto de vista do seu funcionamento. Não adianta ser perfeito se você colocar num lugar, você entra num lugar onde não tem luz. Você vai continuar, mesmo que você não seria a mesma coisa se você fosse cego, porque não tem luz. Para que você pudesse ver alguma coisa, seria necessária a presença de luz, não é? Se nós apagarmos todas as lâmpadas aqui, nós vamos ter uma situação desagradável, não vamos ver nada aqui, talvez alguma coisa por causa da luz que ainda vem lá de fora. Então a luz é fundamental para você ver. Sem luz você não vê. O profeta no Velho Testamento, quando fala a respeito de Jesus, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo que andava em trevas, então ele continua: o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e os que estavam assentados na sombra da morte, ou seja, é uma posição, cômoda, sem luz, esperando a morte, Era uma situação, o profeta descreve isso. Então, para esse povo, diz o profeta, resplandeceu a luz. Resplandeceu a luz. Então Jesus, quando ele se revela ao mundo, ele se revela dizendo exatamente isso que o profeta tinha dito no Velho Testamento e que os fariseus não estavam entendendo. Então Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. A luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A grande pergunta que podia se fazer, e talvez não tivesse uma resposta ali do ponto de vista físico, era dizer: mas que vida é essa? Que vida? Então, você é luz de que vida? Então o sol que brilha todos os dias é a luz, para essa vida, toda essa luz que está aqui, que está nos iluminando, é uma luz para isso aqui, é físico, mas Jesus é uma luz para que vida? Então Jesus está falando exatamente de todo o seu projeto,
Então ele está se referindo a todo o projeto de Deus para o homem, que é vida eterna, vida eterna. Então tudo aquilo que Deus sempre quis para o homem. O homem é o único animal que tem consciência da morte. É o único animal que tem consciência da morte. As pessoas às vezes descrevem, dizem que, que alguns animais também têm a sensação da morte. O boi, quando vai lá para o matadouro, ele tem uma sensação, ele pode ter, mas nunca, ele não tem a sensação racional que o homem tem de vida e morte. O homem tem isso. As pessoas, quando chegam ao médico, ele diz assim: eu quero que o senhor me diga a verdade, eu vou morrer daqui a 6 meses, 1 ano, não esconde nada. Então é aquela sensação, é aquele pavor. O homem, ele tem pavor disso. Por que o homem tem pavor da morte? Porque Deus criou o homem para que fosse eterno. Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para ser eterno. Mas o homem se apartou de Deus, pelo pecado veio a morte. Mas Jesus veio para resgatar o homem da morte para a vida. Então todo o projeto de Deus para o homem é resgatar o homem da morte para a vida. Então ele fala: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. O que é vida em abundância? Nós podemos dizer assim: vida em excesso, ou seja, uma vida que é além dessa vida. Então é vida que continua além dessa, então é vida eterna. Então Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então Jesus, ele se revela ao homem para mostrar exatamente onde o homem está. Porque quando você acende uma luz, se tudo está em trevas, se você estivesse aqui e tudo escuro, você podia descer mais 3, dar 3 passos e cair pela escada abaixo. Mas quando a luz acende, você sabe que ali à frente tem uma escada, você não vai tropeçar, não vai cair, você está vendo. Se ali tem um precipício, você não vai chegar até ali, porque ali você pode cair. Então você sabe aonde você pisa. Então a primeira coisa que Jesus faz quando se revela ao homem é mostra aonde o homem está. As pessoas pensam que Jesus, eu não quero naquela igreja, porque lá o pastor vai mandar eu fazer isso, o pastor não vai deixar eu ir em tal lugar, o pastor vai vai obrigar eu a usar roupa assim, ou vai obrigar eu fazer assim com o meu cabelo, vai pedir dinheiro, vai fazer isso. Primeiro que dinheiro não se fala aqui, não é? Mas uma coisa que é importante observar no Evangelho, que toda a operação de Jesus na vida do homem, quando ele se revela ao homem, não é dizer nada ao homem a não ser mostrar onde ele está. Quando a luz brilha, você sabe onde você está. A luz brilhando, o caminho é esse aqui, ó. Esse é o caminho que conduz à vida. Esse aqui não. Você está vendo? Está enxergando? Esse aqui é um caminho terrível. Esse é o caminho que leva o homem à perdição eterna. Mas esse aqui é o caminho. Agora, você tem o direito de escolha. Você tem livre-arbítrio. Então, quando a luz brilhou, quando a luz brilhou na vida de Paulo, Paulo viu onde ele estava. Onde ele estava. Então, quando a luz brilha, então as pessoas às vezes perguntam assim: mas por que você deixou isso? Por que você parou de fazer isso? Porque quando Jesus se revela, Jesus mostra aonde ele está. Então esse aqui é o lugar que você está. Você vai continuar aqui? Se você continuar aqui, isso vai acontecer. A luz brilhou na sua vida, você olha para dentro da sua casa, você vê a situação do seu filho, você diz: a situação do meu filho é trágica, vai acontecer isso, o que eu posso fazer? Então Jesus está mostrando, ali ele se revela para mostrar onde você está. Você está vivendo uma situação na sua família, e quando Jesus se revela, ele mostra a você: olha, a família está nessa situação, o que você pretende? Esse é o grande segredo do Evangelho. Jesus se revela ao homem não para
punir o homem. Não. Jesus se revela não para condenar o homem, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele se revela ao homem para mostrar, primeiramente, inicialmente, para mostrar onde ele está. A luz acendeu, quando a luz brilhou, então ele entende, ele toma consciência do lugar onde ele está, do que ele está vivendo, do momento que ele está vivendo, para onde ele está caminhando. Então essa é a primeira operação. É por isso que o homem, a Bíblia diz, o homem venha como do jeito que estiver, como está. Então ninguém precisa, não, olha, avisa lá, avisa aos irmãos lá daquela igreja, que quando eu deixar tudo, eu vou para a igreja. Olha, eu estou precisando muito, minha vida está muito torta, está muito errada. Eu vou primeiro, eu tenho que parar de fazer certas coisas erradas, depois que eu acertar isso, então eu vou para a igreja. Não, você precisa vir agora, porque Jesus vai mostrar a você o caminho que você está. Você precisa conhecer agora. Agora, você terá o direito, Deus vai te dar esse direito de escolha. Então Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Não há outra, não existe outra forma de você ver as coisas. Não é através da superstição, porque as pessoas confundem superstição com fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento daquelas coisas que você não vê, mas que você espera. Então a fé é exatamente uma operação do Espírito Santo na vida do homem. Não é racional, é espiritual. A fé é espiritual. A superstição não, a superstição é racional, né? A pessoa, né, tem aquela superstição, aquelas coisas, né? Então tem aquela coisinha, né? Coloca, né? Não passa, né? Um grupo de irmãos aqui da igreja foi fazer uma visita, entrou pela porta da sala, aí quando eles foram lá, convidou, foi lá na cozinha, deu um café para todo mundo, quando todo mundo saiu pela porta da cozinha, o homem de lá gritou, não faça isso não, isso aí não volta todo mundo voltou. Ele foi lá, fechou a porta. Não, vocês têm que sair pela mesma porta que vocês chegaram, senão é um ano, meu filho, um ano de transtorno aqui para casa. Eu conheço, veja só. Então isso é a superstição, é a mesma superstição que você tem por coisas, pela sua é a religiosidade que cria isso. Então isso leva o homem a algum lugar? Não. Isso, que é isso? Isso são trevas. O homem não sabe onde ele está. Ele não sabe o que é isso. Ele não conhece Deus. Ele fala de Deus, mas não conhece. Ele fala de Deus como o mundo todo fala. Olha, eu amanhã vou na sua casa, se Deus assim o permitir. Essa linguagem. Olha, né? Sim, para o ano, não é se Deus quiser, não é? Se Deus quiser, para o ano eu vou lá. Então essas expressões que são, mas sem conhecer o Senhor, sem saber quem é Deus, sem conhecer Jesus como Filho de Deus, sem conhecer Jesus como Salvador, sem conhecer Jesus como aquele que resgata o homem, sem conhecer Jesus como aquele que fala ao homem, sem conhecer Jesus como Jesus que não está sepultado em Jerusalém, mas que está vivo, está presente aqui. Então é dessa forma que o homem precisa conhecer. Então quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, então aí você imagina tudo escuro, você não sabe o que está acontecendo, de repente uma grande luz, né? Resplandece uma grande luz, então você vê aonde você está e você então começa a caminhar. E agora você caminha, de que forma? Você caminha orientado. Por que você caminha orientado? Porque a luz brilha e ela mostra o seu caminhar. Então eu vou pisar aqui, vou pisar ali, por quê? Porque a luz continua brilhando no meu caminho. Uma luz brilhou em meu caminho, é o hino que diz isso. Paulo também dizia isso, quando eu vinha, né, em direção a Damasco, a luz brilhou no meu caminho. Então quando a luz brilha no caminho, você vê onde você está e você começa a caminhar, agora direcionado. Então você sabe para onde você vai, você sabe para onde você vai. O seu caminhar agora é seguro, você sabe onde você pisa, você sabe como você anda, por quê? Porque a luz brilhou. Jesus é a luz do mundo. Então por isso que ele aqui diz assim, quem me segue não andará em trevas, não andará em trevas. Então você pergunta, você olha para o seu filho e diz assim, o que vai ser do meu filho amanhã, com esse mundo que está? Qual o futuro dele? Você não sabe. Trevas.
Mas quando Jesus se revela, Jesus diz assim: se você fizer isso, o futuro do seu filho é esse. Eu vou abençoar seu filho, eu vou abençoar sua casa, eu vou abençoar sua família, eu vou abençoar seu trabalho. Por quê? Porque a luz está brilhando ali. Então você está caminhando, então você diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. Você não vive como algo solto, não. Eu sei em quem eu tenho crido. Então você conhece o Senhor. Então Ele se revela a você, então você anda seguro, é o caminhar seguro. Então Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Não andará em trevas. As pessoas às vezes fazem as coisas pelo engano, são enganadas às vezes pelo conceito, enganado às vezes por uma filosofia, não é? De vida, princípios, as coisas até que são válidas, e são enganadas por isso. É diferente quando Jesus se revela ao homem. Quando Jesus se revela ao homem. Então, por que você caminha assim? Não, porque Jesus se revelou a mim. Eu agora vejo. Eu vejo onde eu estava. Eu olho agora. Não é? Alguns assim: meu Deus, como eu vivi esse tempo todo, como eu fui enganado. Às vezes assim, se eu tivesse conhecido o Senhor antes, talvez isso não tivesse acontecido na minha vida, talvez eu não tivesse tomado essa decisão tão terrível, tanto prejuízo me trouxe. Se eu tivesse visto isso, então Jesus, faltou o quê? Faltou a luz da vida. Faltou a luz da vida. Meus irmãos, há um mundo aí fora que não tem a luz da vida, está caminhando em trevas, não é? É um povo assentado vale da sombra da morte, esperando a morte. E para esse povo, Jesus quer se revelar, como o profeta diz: para o povo que estava em trevas, resplandeceu a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus não entenderam nada. Os fariseus não entenderam nada. Os religiosos da época não entenderam nada. As pessoas podem até dizer assim: mas o que significa isso? Ele está falando, está filosofando. Mas isso aqui é a grande verdade do Evangelho. É a grande verdade, é aquilo para o qual Jesus veio. Jesus veio para isso. E essa experiência, eu vou contar um fato. Quando eu fazia cursinho, eu sempre estudava muito e tal. Eu tinha um professor que era ateu, e ele dando uma aula lá, era sobre um assunto muito polêmico. Ele trocou uma discussão, citou a Bíblia. Eu não conhecia a Bíblia, mas eu fui defender a Bíblia e tal, discuti com ele na aula e tal, não podia dizer aquilo, aquela coisa toda, mas no meu coração havia uma dúvida. Eu fiz aquilo tudo, mas com uma reação racional, e aquilo me trouxe uma tristeza muito grande, porque eu não tinha convicção de nada daquilo que eu estava falando. Eu falei, defendi, porque eu tinha uma religião, eu era cristão, né? Ia todo domingo lá fazer as minhas obrigações religiosas, né? Falar os meus pecados, aquela coisa toda. Eu era zeloso naquilo. Eu fui defender a minha religião, mas eu não tinha uma convicção, porque eu não tinha uma experiência com Deus. E um dia foi a um culto, foi ao segundo. Eu estava no primeiro ano na faculdade. Eu me lembro como se fosse hoje. Era uma aula. No meio da aula, o Senhor tinha me prometido, tinha alguém, já tinha alguns que estavam me evangelizando, uma experiência. E no meio da aula, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, eu fiquei cabulado, olhei para o lado e tal.
E eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido. E eu saí dali e tentei me esconder, porque alguma coisa diferente estava acontecendo no meu coração. E naquele momento, eu entendi o que era salvação. Naquele momento, eu entendi o que era Deus, o que era esse lado extraordinário de conhecer Deus, porque eu estava sentindo o toque dele na minha vida. É por isso que eu gosto muito de um hino, sempre canto muito, vou nas igrejas, canto, porque é um hino que fala muito a mim, particularmente, né? Um hino que diz assim: eu me lembro quando ele me tocou. Sabe por quê? Porque eu me lembro perfeitamente quando isso aconteceu. Então, quando isso aconteceu, a minha mente, ela abriu, eu comecei a ver uma coisa que eu não via. Primeiro eu vi aonde eu estava, tão longe de Deus, né? Eu andava tão longe, tão distante, e naquele momento eu vi onde eu estava, e como se Deus dissesse: esse é o caminho, andai nele. Eu comecei a andar nele, graças a Deus. Então vejam, essa é a grande experiência do homem, essa é a grande experiência. Eu sou a luz do mundo. Você pode andar por tantos lugares, mas no interior há um vazio, no interior há uma interrogação, há um questionamento, há aquilo que você não pode ser, que ninguém pode responder, o amigo não pode responder, o colega de trabalho às vezes não pode responder, a esposa às vezes, que é até uma serva até de Deus, não pode responder, mas aquilo que está no seu coração, que Deus responde quando Ele se revela. Quando Ele se revela. Então, eu sou a luz do mundo. Então, a luz brilhou, agora eu sei onde eu estou e agora eu sei para onde vou. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que vida? É uma vida que começa aqui, mas continua. Ela não acaba aqui, ela continua. Porque é vida e vida em abundância. Nós vamos ficar de pé, irmãos. Nós bendizemos ao Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela luz maravilhosa que brilhou no nosso caminho, revelando a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Nós te glorificamos, Senhor, por aqueles que tiveram uma experiência contigo e por aqueles que começam a te conhecer